Espero que você esteja bem. Eu quero compartilhar uma palavra poderosa da parte do Senhor. Ainda eu quero continuar falando sobre oferta, mas eu vou falar sobre oferta que se encontra no livro de Lucas capítulo 21, versículo 1 ao versículo número 4. Diz a palavra do Senhor: e olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que quem lançou mais do que todos, esta pobre viúva, porque todos aqueles depositaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Nossa, essa palavra é muito poderosa, muito poderosa. Quando você abre o livro de Lucas, capítulo 21, versículo 1 ao 4, você se depara com a narração de Jesus. Jesus narra para os seus discípulos, A Bíblia diz que Jesus estava olhando. Jesus estava fazendo o quê? Olhando nas ofertas que era lançado na arca do tesouro. E a Bíblia diz que Jesus, olhando sobre a arca do tesouro, que era o lugar onde as pessoas depositavam o tesouro, que é a oferta, a Bíblia diz que Jesus começou a olhar sobre cada pessoa que ia para a arca do tesouro e depositava a sua oferta. A Bíblia diz que Jesus olhou para os ricos. Dentro do templo ou dentro da igreja havia pessoas ricas. E a Bíblia diz que Jesus olha para os ricos e os ricos deitavam, ou seja, os ricos colocavam aquilo que sobejava, aquilo que sobrava do recurso financeiro que eles tinham. E a Bíblia diz que Jesus olhou também para a viúva. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para a viúva, a Bíblia diz que a viúva lançou 2 pequenas moedas. A Bíblia diz que a viúva lançou 2 pequenas moedas. E a Bíblia diz que os ricos lançaram. Jesus fala que os ricos lançaram aquilo que sobejava para os ricos. Perceba que a palavra sobejar vem de sobejar, o mesmo que significa remanesce, resta, sobra. A palavra sobejar vem do verbo sobejar, que significa remanesce, resta e sobra, ou seja, os ricos lançavam para a arca do tesouro aquilo que sobrava, aquilo que restava, ou seja, os ricos não lançavam o maior dinheiro que eles tinham, mas eles lançavam o pouco dinheiro que eles tinham. Mas a viúva, Jesus fala que lançou 2 pequenas moedas. Jesus fala que a viúva lançou tudo o que tinha. Então, oferta na casa de Deus não é aquilo que te sobra, não é aquilo que te resta, mas é aquilo que você tem. Então, para você ofertar na casa de Deus, não é aquilo que te sobra, mas é aquilo que você tem. Então, oferta mais do que aquilo que te sobra. Jesus olha para os ricos. Os ricos deram para a arca do tesouro aquilo que sobejava, aquilo que era o resto, aquilo que era a sobra. Então, o que você precisa colocar na arca do tesouro não é aquilo que te resta, não é aquilo que sobrou. Você precisa entregar na arca do tesouro, você precisa ofertar aquilo que você tem, não aquilo que te sobra. Entenda uma coisa: por que Jesus chamou os seus discípulos e falou que dentre as pessoas que deram a oferta, quem deu a maior oferta é a viúva e não os ricos? Porque a viúva deu o que tinha. Jesus fala que a viúva deu o dinheiro que tinha, que era o seu sustento. A viúva deu todo o dinheiro que ela tinha, que ela poderia talvez comprar 1 quilo de arroz,
que poderia talvez comprar alguma coisa para ela comer. Então a viúva deu aquilo que ela tinha, ela colocou na arca do tesouro, e os ricos só deram aquilo que sobejava para eles. E a palavra sobejar vem do verbo sobejar, que significa remanesce, que significa também resto, que significa também sobra. Então não deposita oferta que te sobra, não deposita oferta que resta, mas deposita oferta que você tem. Deposita o que você tem. Por exemplo, se você tiver R$100 e também tiver R$50, totalizando R$150, eu quero te ensinar que o que você tem a mais é R$100 e não os 50. Então deposita 100 ao invés de 50. Então, para a casa do tesouro, para a arca do tesouro, para a oferta na casa de Deus, não deposita aquilo que sobeja, deposita aquilo que você tem. A viúva depositou 2 pequenas moedas, é tudo que a viúva tinha. Então não deposite aquilo que te sobeja, aquilo que te resta, aquilo que te sobrou, mas deposita aquilo que você tem. Procure depositar aquilo que você tem, e não aquilo que está te sobejando, e não aquilo que te resta, e não aquilo que te sobra. Então ofertar é isso. Ofertar é você dar o que você tem de mais, de maior, aquilo que você tem a mais. Então não dê a Deus aquilo que te sobeja, não dê a Deus aquilo que te resta, não dê na casa de Deus aquilo que te resta, mas dê aquilo que você tem. Você entendeu? Por isso Jesus ensinou para os seus discípulos que quem ofertou mais foi a viúva e não os ricos. Não importa a quantidade que você tem de dinheiro, mas se você dá só o lucro que te sobrou, você não dá o maior valor que você tem para Deus, você não ofertou. Então a oferta é sobre isso. A oferta é sobre o que você tem e não sobre o que te sobra. Eu dei exemplo de R$100 e R$50. Se no seu bolso você tiver R$100, no seu bolso da direita, e no seu bolso da esquerda você tiver 50, então o que você tem a mais é qual? É o que você tem na direita, R$100, e não o que você tem na esquerda, R$50. Então aprenda que oferta é você dar o que você tem a mais e não o que você tem a menos. Então, para você ofertar, eu já estou te ensinando através da palavra do Senhor que está escrito no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 4. Esse é um ensinamento de oferta que eu quero deixar para você ter um maior respaldo, um maior entendimento sobre oferta. E eu creio que quando você ofertar como a viúva, que Jesus observou que deu tudo que tinha, e não conforme os ricos, que deram aquilo que sobejava, que significa o resto, que significa também a sobra. Se você ofertar a Deus aquilo que você tem e não aquilo que te sobra, eu creio que Deus vai multiplicar aquilo que você tinha e ofertou. Eu creio que Deus vai multiplicar para mais. E eu creio que Deus tem uma obra para fazer na sua vida através desse livro que eu acabei de exaltar para você sobre a oferta da viúva, que Jesus disse que ela deu o que tinha, que ela deu tudo o que ela tinha, ela gastou entregando na arca do tesouro. E perceba que Jesus fala que a mulher, a viúva, da sua pobreza, deitou o sustento que tinha. Então, mesmo que você só tenha R$2, R$1, sei o que você tem, deposite aquilo que você tem, tá? Deposite o que você tem a mais e não o que você tem a menos. Ofertar na casa de Deus é ofertar o que você tem a mais e não o que você tem a menos. Muitos de nós acabamos errando, por isso é que Deus não nos abençoa financeiramente, por isso é que Deus não nos oferta com uma bênção tal, porque nós ofertamos aquilo que sobeja e não aquilo que a gente tem. Então, recebe essa palavra para o seu coração.